Hello, estamos de volta com mais um vídeo de correção de prova, dessa vez a prova da Escola de Sargentos das Armas, para os candidatos que vão cursar a ESA em 2022. Foi uma prova de 10 questões, a maioria delas não requereu leitura de texto algum, e eu vou passar a comentar a prova a partir de agora. Então, pegando aqui esse modelo que começou na questão 41, nós temos a primeira questão que não requer leitura. Todas as palavras abaixo formam plural em inglês como a palavra photo, exceto, então nós vamos procurar aqui na lista a palavra que não faz plural com S, não é? Porque aqui a gente está falando photo, o plural photos, com S. Nós temos o plural de vídeo, videos, radio, radios, hero, heroes, só que o plural é com ES. Kilo, kilos, com S, piano, pianos. Então, a resposta realmente é a letra C, hero. A próxima questão, nós temos aqui uma questão de completamento com um artigo. Você deve considerar aqui a opção correta para completar a frase aqui que foi dada. In my cottage, there are tables in the dining room and there is armchair in living room. Quais são os artigos que completam essa frase? Nós temos aqui tables, que já aparece no plural, você já sabe que o plural não tem artigo como índice de indefinição, o que não ocorre no singular, que é obrigatório ser utilizado o artigo. Então, nós vamos ter, por começar aqui com som de vogal, armchair. A gente está falando aqui do segundo espaço do an. Então, aqui a gente já fica só com a A, com a C e com a D. Tables não teria plural, porque o plural indefinido não tem artigo. Então, nós temos aqui como opção a apenas, e aí já se resolve a questão, né? Então, nós temos aqui, in my cottage there are tables, é a ausência de artigo, in the dining room, and there is an armchair in the living room. Próxima questão, nós vamos ver também que você não precisa ler nada, nenhum texto para resolvê-la. Complete the sentence below using the appropriate pronoun. Complete a sentença abaixo usando o pronome apropriado. Sometimes you want a search engine to find pages that have one word on, but not another word. Então, aqui você tem que achar o pronome que vai substituir. Aqui eu tenho uma observação a fazer. Nenhum desses pronomes está correto. O motivo é porque todos eles estão com letra maiúscula. Eu não sei se isso aqui seria uma causa de anulação, mas é claro que o candidato pode pedir uma revisão da prova com o argumento de que a frase continuada não pede um pronome com letra maiúscula, e é o caso aqui. Então, voltando aqui à questão, às vezes você quer um mecanismo de busca para encontrar páginas que tenham uma palavra nelas, para encontrar páginas que tenham uma palavra nelas. Nelas aqui é o them, que é o pronome que vem depois de uma preposição, que tem uma palavra nelas, mas não uma outra palavra. Them, então, seria a resposta correta, desculpem, seria a resposta correta se estivesse com letra minúscula. Próxima questão, mark the correct alternative. Marque a alternativa correta. Don't speak so loud. The baby now. Então, você tem que escolher o tempo verbal correto. Aquele tempo verbal categórico é o mais tradicional com now, quer dizer, uma ação que está acontecendo no momento da fala. Não fale tão alto. O bebê... Agora, o bebê está dormindo, o bebê singular, a gente está procurando uma opção com verbo to be no singular. The baby is sleeping. Então, é a resposta correta aqui dessa questão, letra E. O próximo texto é bastante curioso porque aqui a gente tem uma
texto sobre o Rio de Janeiro, e as questões foram feitas dessa vez em português, né? Uma prova híbrida, porque nós temos partes que são em português e partes que são em inglês. Então, aqui a questão requer tão somente que você entenda o texto. Eu chamo a atenção aqui porque, diferente do esperado, é um texto bastante antigo, aqui de 1998, que inclusive diz, eu sou moradora aqui do Rio, e diz que o metrô vai só até Botafogo, e o metrô, desde a Copa do Mundo, desde a Olimpíada, que ele está indo até a Barra já. Então, isso aqui está bastante desatualizado. Eu fiz aqui uma marcação em vermelho com os erros de digitação, né? Aqui nós temos cheeks são bochechas, não tem esse C. Cariocas são easygoing, são as pessoas fáceis de lidar. Easygoing é uma palavra só, deveria estar junta aqui e apareceu separada no texto. Então, tem uns errinhos básicos aqui que servem até de exercício para você que está treinando o seu inglês, querendo aperfeiçoar cada vez mais. Eu, particularmente, achei esse texto aqui bastante preconceituoso, porque diz que os cariocas têm o café muito açucarado aqui e a água mineral são açúcar e o cafezinho e água são coisas comuns. E aí quem segue o meu grupo no Telegram aprendeu essa palavra aqui, que não é uma palavra muito comum, mas por coincidência ou não, ela apareceu num texto que eu apresentei lá na véspera da prova, um texto que eu fiz, que eu trouxe, e com perguntas de compreensão. Staple. O que é staple? Então, é um item fundamental. Quem leu o meu texto lá no Telegram aprendeu essa palavra aqui e chegou na prova preparado. Mas, de toda forma, nós vamos aqui à questão: quais destas características, de acordo com o texto, se referem ao transporte público feito pelos ônibus do Rio de Janeiro? Eu lembro a você que você não precisa ler o texto todo. Eu li, porque inclusive eu tive que digitar, né? Eu recebi essa prova aqui por meio de foto. Eu digitei todo o texto. Foi aí que eu vi os erros de ortografia, que eu copiei e marquei aqui. Mas você não precisa ler o texto todo na sua prova, né? Você vai direto na característica ou as características que se referem ao transporte público ônibus no Rio de Janeiro. Então, você vai rapidamente aqui verificar no texto onde está a palavra ônibus. Temos aqui o subway, que é o metrô. Buses. Buses são os ônibus, são plentiful, são em boa quantidade, mas são desconfortáveis e podem ser perigosos. Então, vamos ver a opção que diz aqui que ele é desconfortável e perigoso, mas tem em boa quantidade. Nós temos clean and dangerous, não é o caso. Fast and dangerous, não diz se é rápido. Uncomfortable and plentiful, seria essa opção, né? Eles são desconfortáveis, mas em quantidade bastante, né? Essa seria, então, a opção correta, a opção que fala do desconforto e da quantidade relativamente boa de ônibus. E aí fomos para outra questão sobre um povo na Namíbia. A questão aqui é a única que você tem que ler toda, né? Porque foi uma questão bem elaborada que não dá para você eliminar. E, novamente, aqui as opções estão em português, que é bastante atípico, né? Numa prova de inglês você ter as opções em português. Mas, de qualquer forma, nós podemos ler aqui o texto, que é bastante rapidinho. O povo Ovambo na Namíbia tradicionalmente constrói uma casa para os seus filhos, usando estacas de madeira que ficam de pé pertinho uma da outra para formar paredes circulares. Entretanto, e quem esteve na minha aula, que eu dei um aulão sobre palavras de ligação, aprendeu que o entretanto é uma palavra que não vai faltar em nenhuma prova.
é o however. Entretanto, aí tem uma mudança de sentido do texto. Entretanto, o que acontece? Como a região onde eles moram está com falta de árvores, este grupo étnico empreendedor está se virando, está se voltando para um material de construção mais abundante. As garrafas de cerveja vazias que sujam as estradas e são disponíveis de barato, né? Nas lojas locais. Então, qual é a opção correta aqui? O que aconteceu? As casas eram construídas com estacas de madeira e passaram a ser construídas com garrafas de cerveja vazia. Então, a opção correta, vamos ver. Na Namíbia, encontra-se o lixo da cerveja à venda a preços baixos nas lojas à beira da estrada. Não é essa, como são um grupo étnico empreendedor, os ovambos estão se voltando para os investimentos no ramo da construção. Não é essa, apesar de ser um grupo étnico empreendedor. As casas são construídas próximas umas das outras no interior de uma muralha circular feita de madeira. Também não é essa. Em função da escassez de madeira, os ovambos estão construindo casas com garrafas de cerveja vazias. A D, então, é a correta. A letra E, o povo ovambo tem a tradição de construir casas para as crianças utilizando madeiras e tijolos. Não tem nada a ver com o que foi apresentado no texto. A última questão que requer leitura é a 47 aqui desse modelo de prova. É uma tirinha aqui do Recruta Zero, que ele diz aqui: eu estou dando a esse esquilo um gostinho do molho de carne do cozinheiro. Aí o colega comenta: isso é gentil. E o Recruta Zero diz: se ele não ficar doente, é seguro para eu comer. E o colega comenta: isso é cruel. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está dando a comida para o esquilo e como um teste da qualidade da comida. Se ele não morrer, ele vai comer. É um teste aqui do Recruta Zero. Então, vamos ver a opção correta, e essa aqui está em inglês. Read the comic strip and mark the best option about the attitude of the soldier who is giving food to the squirrel. Então, leia a tirinha e marque a melhor opção sobre a atitude do soldado que está dando comida para o esquilo. The soldier is suspicious of the quality of the food. Essa é a correta, né? O soldado está com suspeição da qualidade da comida. A letra B, o soldado, the soldier wants to know the squirrel's opinion about the food. O soldado quer saber a opinião do esquilo sobre a comida. Letra C, the soldier intends to kill the squirrel. O soldado quer matar o esquilo. Letra D, the soldier loves animals and cares about them. O soldado ama animais e cuida e se preocupa com eles. Letra E, the soldier is sure that the food is healthy. Aqui teve um erro de digitação meu. Is healthy. O soldado tem certeza de que a comida é saudável e deliciosa. Então, a A é a correta. Vamos então para a questão 48. Na sentença, Jackson wasn't really angry, he was only pretending, the verb in bold means that. Na sentença, Jackson wasn't really angry, he was only pretending. Jackson não estava realmente com raiva, ele estava apenas fingindo. The verb in bold means that. O verbo em negrito significa que Jackson will be angry, Jackson vai estar zangado. Jackson acted like he was angry. Jackson agiu como se estivesse zangado, e essa é a correta, porque pretend é o fingir, ele agiu como, mas não estava. Letra C, Jack wants to be angry. Jackson quer ficar zangado. Letra D, Jackson tried not to be angry, tentou não ficar zangado. Jackson becomes angry easily. Jackson fica zangado facilmente. A 49 é a opção que requer que você selecione o que não pertence ao grupo, e aí a gente vai continuar no próximo vídeo rapidinho. Até já!